vão em gemidos, enganados por meus opressores. Só em ti eu encontro abrigo. Atende, Senhor, o meu coração, o meu espírito entrega em tuas mãos. Atende, Senhor, o amor do meu coração, o meu espírito entrego em tuas mãos. Meus irmãos, é muito forte esta cena em que nós presenciamos nesta sexta-feira da Paixão. Após termos celebrado com toda a igreja a liturgia da paixão e morte do Senhor, após termos sido alimentados com a Eucaristia, que é resultado da paixão e morte de Cristo, após termos adorado a Cristo e o venerado na cruz, na qual morreu pela nossa salvação. O Evangelho de Cristo está centrado na cruz. Stat cruz dum vovitur obis. Cruz permanece enquanto o mundo gira. Enquanto o mundo gira, enquanto o tempo passa, a cruz permanece. O Evangelho que não coloca a cruz no centro não é o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos pregam um Cristo triunfalista, mas este não é o verdadeiro Cristo. Este não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho está centrado na cruz. A cruz é o centro do Evangelho. Entre vós não quis saber de outra coisa, disse São Paulo, a não ser de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. A cruz
que é loucura para os judeus, escândalo para os pagãos, mas salvação para os que creem. A cruz é sinal de salvação. O apóstolo Paulo afirma com toda a radicalidade que há somente um meio de libertação. Há somente um meio de libertação: a cruz de Cristo. Opõe-se a todos os que buscam apoio nas suas tradições religiosas, nos seus ritos, nas manifestações de poder. Por exemplo, anunciar a Cristo na cruz é excluir a necessidade da lei dos judeus, a necessidade da lei da circuncisão. Toda a lei cai por terra diante da cruz de Cristo. A cruz, meus irmãos, é o esvaziamento. O caminho seguido por Jesus foi de renúncia, renúncia a todos os privilégios, a todos os poderes que lhe davam, de certa forma, uma superioridade. Pois bem, Cristo renunciou a tudo, menos a cruz. Renunciou até mesmo aos direitos de Deus. Ele que era o Filho de Deus, Ele que era o próprio Deus, Ele renunciou até mesmo a esses direitos. Renunciou à onisciência, à onipresença, à onipotência e até mesmo aos direitos de um homem livre. Jesus também renunciou aos direitos de ser um homem livre. Se fez escravo, servo de todos. Portanto, a cruz é o esvaziamento de todo o seu poder. A cruz significa assumir a condição de escravo, um escravo condenado injustamente e expulso do seu povo para morrer como um reprovado. Jesus morreu visivelmente como um rejeitado. O esvaziamento se manifesta na perseguição, na prisão, no opróbrio da morte crucificada, que é a morte de um excomungado, de um herege. Jesus morreu como um excomungado, como um herege, um desgraçado. A pior morte, esta Jesus sofreu, padeceu. Meus irmãos, em toda a nossa vida, em toda a sua vida, Jesus não fez outra coisa senão rebaixar-se. Tudo que Jesus fez ao longo da vida foi justamente rebaixar-se, esvaziar-se, humilhar-se. Escolheu de tal modo o último lugar. Diz Charles de Foucault que Jesus escolheu o último lugar porque este lugar ninguém poderia tirar-lhe. É bem isso. O último lugar ninguém pode tirar de nós, até porque ninguém o deseja, ninguém o quer, ninguém o procura. E por isso Jesus, Ele escolheu o último lugar. Jesus não se contentou em descer o primeiro degrau, sendo Deus e aparecendo como homem. Desceu o segundo degrau, tornando a forma de um homem escravo, um homem que sofreu, que foi humilhado por uma perseguição injusta. Não foi escravo de nascença, nem de conquista, mas um escravo voluntário. Uma vida de serviço voluntário aos homens, sem sequer ter sido reconhecido. E ainda desceu a um terceiro degrau, acentuando e explicitando ainda mais o segundo. Sendo servo, ele tornou-se também obediente. Portanto, esvaziar-se é também humilhar-se.
Aqui, porém, a condição de escravo vai até a morte, e morte de cruz. Esta morte sublinha a ausência total de poder do escravo, pois a morte na cruz é uma morte maldita, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Dom Valfredo Tepe diz que Jesus veio entre nós para fazer uma pós-graduação em pequenez. Jesus veio entre nós para fazer um mestrado, um doutorado em pequenez. Ele começa desde o início, se fazendo pequeno na manjedoura. O que é uma manjedoura, meus irmãos? Aonde ficam os animais. Ali que Jesus nasceu, numa manjedoura. Depois, na cruz, esvaziando-se de si mesmo, se fazendo servo e servo de todos. E depois ainda na Eucaristia. Jesus está todos os dias entregue. Jesus não se entregou somente uma única vez. Jesus se entrega todos os dias por nós. Na Eucaristia Ele está ali imolado, entregue. A Eucaristia, aquele pedacinho de pão, aquele pouquinho de vinho, está ali Jesus todo, inteiro, todo entregue. Por isso, a vida de Jesus é uma entrega, a vida de Jesus é uma imolação. Portanto, meus irmãos, olhando para o nosso Mestre, olhando para o nosso Jesus na cruz, quais são as lições que Jesus nos traz? A primeira delas: tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Em nossa vida, somos convidados a seguir o mesmo caminho de Jesus, a mesma prática de despojamento, esvaziando-se de si, tornando-se servo, voluntário, que se coloca livre e generosamente a serviço de todos. Meus irmãos, vocês não sabem o bem que nós podemos fazer a uma família, a nossa família, o bem que nós podemos fazer a uma comunidade. Eu, como pároco desta paróquia, posso dizer a vocês, vocês não sabem o bem que faz alguém que se coloca generosamente, livremente a serviço. Como nós precisamos de pessoas que se coloquem a serviço, pessoas que sejam generosas no dar, no entregar-se, pessoas que não deem somente o tempo que sobra. Olha, padre, eu vou ajudar, mas primeiro, depois. Olha, padre, eu estou à disposição, mas tem isso e isso. Mas eu também sou filho de Deus, né? Sou filho de Deus, para justificar, muitas vezes, a sua, até mesmo podemos assim dizer, a sua ingratidão de filho. Porque se é filho e se ama, se entrega, renuncia muitas vezes. Jesus já disse: quem não é capaz de amar mais a mim do que o seu próprio pai, do que sua própria mãe, não é digno de mim. Portanto, só há generosidade no serviço, só há generosidade na entrega, se há amor verdadeiro por Jesus e pela igreja. Claro que ninguém precisa anular a sua condição, anular a sua família, não. Mas, meus irmãos, como faz diferença na família, como faz diferença na comunidade, quem se coloca livre e generosamente a serviço de todos. Por que livre? Porque às vezes a gente vem servir, mas traz consigo
o desejo lá dentro, no fundo, de ser servido, de ser reconhecido. E aí o serviço não é livre, porque você se torna escravo, dependente do reconhecimento, do elogio, etc, etc. Jesus se entrega na cruz, não esperando nada, absolutamente nada em troca, senão ele não teria feito o que fez. Ninguém morre na cruz desejando receber algo, por mais que seja, nenhum reconhecimento humano sustentaria uma morte como a de Jesus. É só por amor mesmo, é só por amor. Gratidão. Jesus nos ensina a ser gratos, a saber agradecer. Devemos ter muita gratidão por Jesus. Se não fosse Jesus, diz o Papa Francisco, o que seria de nós? Devemos nos aproximar da cruz e diante dela ficar de joelhos, em oração e lágrimas, diz o Papa. Lágrimas cheias de gratidão. É bonito de ver quando as lágrimas caem dos olhos espontaneamente. Todos nós já fizemos essa experiência. O choro não pode ser aquele de novela, que é forçado, né? O choro não pode ser aquele provocado, né? Intencional. Mas o choro, as lágrimas, têm que ser naturais. As lágrimas têm que vir de um sentimento profundo do coração. Como é bom chorar quando as lágrimas saem lá de dentro de nós, né? Lá de dentro de nós. O Papa diz isso, chorar sim diante da cruz. Não há caminho de subida, não há caminho para o reino de Deus que não seja pela cruz, meus irmãos. Isso é muito importante nós termos presente. Não há caminho de subida sem a cruz. Não há como chegar à glória de Deus sem passar pela cruz. A gente aprendeu isso desde pequeno na catequese, né? Quando contavam aquela historinha tão conhecida, né? Todo mundo carregando a sua cruz, e aí a cruz foi ficando pesada, e as pessoas foram reclamando se podia cortar um pedacinho da cruz. Diz, pode, você é livre, pode cortar. E aí quando chega lá na porta, para entrar no céu, tem um abismo. E aí quem carregou a cruz até o fim, sem cortar nenhum pedacinho, pôs da cruz e passou. A cruz foi a ponte para ele passar pelo abismo. Quem cortou? O que significa isso, meus irmãos? Significa que não há como chegar à glória sem passar pela cruz. O homem sofre, o sofrimento é inevitável na nossa vida. Quem procura Deus para se privar do sofrimento, está procurando um Deus errado. Há deuses por aí, deuses que promovem a prosperidade, a bonança, a riqueza. Há muitos deuses, mas o verdadeiro Deus se fez homem e morreu numa cruz. E para chegar então à glória, à participação da vida com esse Deus, é preciso passar pela cruz. Já dizia o próprio Jesus no capítulo 12 do Evangelho de São João: se o grão de trigo caído na terra não morrer, não produzirá fruto. Toda vida vem da morte. É preciso morrer para ressuscitar. É preciso que a semente morra para que germine e cresça. Como é difícil isso, meus irmãos, na nossa vida. Como é difícil a gente crescer sem querer morrer, sem querer renunciar, sem querer, muitas vezes, deixar de lado algo, abnegar-se. Quem não está disposto a renunciar, quem não está disposto a morrer para este mundo, não viverá, não viverá. É a lei de Jesus, é a lei do Evangelho. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não produzirá fruto, não viverá.
todo e qualquer triunfalismo pessoal, eclesial, pastoral, todo triunfalismo social, tudo isso é anti-evangélico. A indiferença da fé, a autossuficiência, a concorrência, o carreirismo, o autoritarismo, eles estão totalmente na contramão do Evangelho. O seguimento de Jesus nos leva a mergulhar no abismo do sofrimento, da miséria humana, para, através da força do ressuscitado, reerguer os homens decaídos. Acolher bem, portanto, em nós, acolher bem em nossa casa, em nossas igrejas, em nossas necessidades, acolhermos bem a este Jesus. Se não o acolhemos, se não o servimos, quanto maior for a miséria, a incapacidade de servir, de acolher, de dar, tanto maior também será o nosso afastamento de Deus. É assim que Deus nos trata. Tudo que nós fizermos ao menor dos irmãos, é a mim que o fazeis. Portanto, estejamos dispostos também a servir os irmãos. A cruz não é um ornamento. Muita gente carrega a cruz no pescoço, coloca a cruz aqui, a cruz acolá. A cruz não é um ornamento, muito menos um amuleto. A cruz é um mistério do amor de Deus. Não se percebe o cristianismo sem se perceber esta humilhação profunda do Filho de Deus, fazendo-se servo e servo até a morte. Na cruz, Jesus nos diz que é possível a gente praticar o que Ele nos ensinou. Por isso, quando Jesus estava em extrema agonia, Ele ainda nos dirigiu algumas palavras, as 7 palavras. O que são essas 7 palavras? São as últimas palavras de Jesus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar um pouquinho nisso? Se vocês estivessem morrendo, em agonia profunda, e vocês ainda pudessem dizer algumas palavras, o que vocês diriam? Certamente diriam aquilo que é o mais importante para vocês. Aquela pessoa que também é importante para vocês, para que vocês pudessem então deixar a elas as últimas palavras, né? O que nós diríamos a Jesus? O que nós diríamos a alguém que está ao nosso lado, na nossa última hora, na nossa agonia? Olha isso lá em casa. Olha, a senha da minha poupança é essa. O que será que a gente diria? Olha lá embaixo do colchão, né? Ou isso, ou aquilo. Olha isso, olha aquilo mais. Já dizia o Papa Francisco: vocês já viram um enterro, o caixão e atrás do caixão um carro de mudança? Não, né? Às vezes as nossas preocupações são muito terrenas. Ou então as últimas palavras seriam: olha, eu acabei cometendo isso, esse erro, eu menti, eu carreguei por anos, enfim, nós não sabemos. Mas Jesus, de Jesus nós sabemos quais foram as suas últimas palavras. 7. As 7 palavras de Jesus, as 7 últimas palavras que antes de entregar-se inteiramente, Ele deixou para nós. Portanto, meus irmãos, essas palavras não podem ser esquecidas, essas palavras têm que ficar muito guardadas na mente e no coração, porque são a nossa herança, são a herança que Jesus nos deixou. A primeira delas, o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus nos deixou como primeira palavra a ser cumprida e vivida por nós é o perdão. Como é difícil perdoar. Como é difícil perdoar. Porque o perdão necessita uma decisão. Primeiramente, o perdão necessita uma decisão. E o perdão necessita
que a gente seja maior do que a ofensa do outro. O outro pode ter até me ofendido, ele pode até ter feito algo de grave, algo ruim. Eu posso ser até a vítima, como Jesus, mas eu decido perdoar, porque eu sou maior do que a ofensa, eu sou maior do que a miséria do outro. Porque quando a gente não perdoa, o que acontece? A gente pega aquela ofensa do outro e guarda com a gente, e aquilo dói, aquilo machuca, aquilo faz mal, aquilo dá náusea, aquilo incomoda, aquilo dá dor de estômago, aquilo chega às vezes até virar em câncer. Dizem pelo menos que tem gente que acaba ficando doente fisicamente, de tanto guardar dentro dele a podridão que o outro colocou nele, que o outro jogou sobre ele. Porque quando alguém nos ofende, é como se jogasse uma podridão em cima de nós. Pois bem, perdoar significa pegar aquela podridão e dizer: não, isso eu não quero, isso não me pertence, e põe de lado. Eu perdoo, fique com a podridão para quem me deu. Isso é perdoar. Portanto, perdoar não é esquecer, porque a gente não esquece a ofensa que o outro fez, nunca. Só se um dia a gente tiver Alzheimer, se um dia a gente, aí a gente esqueceu. Mas perdoar não é esquecer, perdoar é decidir dar o perdão, decidir pegar a podridão da ofensa e jogá-la aonde lhe convém. Onde que se joga a podridão? Onde que se joga o lixo? No lixo, e deixar que se vá. Portanto, primeira palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Todos juntos. Perdoai-nos, ó Pai, a vós nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. A segunda palavra de Jesus: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que significam essas palavras? Jesus abriu o céu para nós. Meus irmãos, vocês já imaginaram isso? Que Jesus abriu o céu para nós, que um dia nós poderemos entrar no céu, o céu que é a condição da glória, onde só Deus habita, ou aonde só Deus habitava, e Ele abriu as portas do céu, e desceu, e veio ao encontro dos homens, assumindo a nossa carne, assumindo a nossa condição humana, se fazendo em tudo igual a nós, e por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele agora conduziu a humanidade para o céu. Jesus é a porta, por isso Jesus mesmo diz no Evangelho: eu sou a porta, quem passa por mim, eu sou a porta das ovelhas, quem passa por mim viverá, quem passar por essa porta. Jesus é a porta do céu, é a porta que se abriu do céu para a humanidade. Portanto, quando Jesus na cruz diz: em verdade eu vos digo, hoje você estará comigo no paraíso, Jesus está abrindo as portas do céu
para que por meio dele, aquele homem arrependido possa entrar. E assim será para todos nós. Que Deus nos conceda a graça de na última hora nós nos lembrarmos destas palavras. Que Deus nos dê a graça de na nossa agonia, mesmo quando estivermos lá, não sabemos de que forma estaremos morrendo, mas que Deus não permita que nós nos esqueçamos, ou venhamos a nos esquecer destas palavras. Hoje estarás comigo no paraíso. Todos juntos. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. A terceira palavra de Jesus expressa amor e proteção. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E com estas palavras, Jesus demonstrou o seu amor por nós. Jesus nos deu Maria por mãe. E Jesus nos deu também a ela como filhos. Portanto, Maria é a expressão do amor de Deus por nós. Maria é a expressão do amor de Jesus por nós. Só quem ama a sua mãe sabe do valor dessas palavras. Entregar a mãe, né? Entregar a mãe. Quando a gente vê uma pessoa ingrata, uma pessoa materialista, qual é a expressão que a gente usa para essa pessoa? Olha, esse daí é capaz de vender a própria mãe. O que significa isso? Que ele não tem verdadeiro amor, que ele não consegue ser livre para amar totalmente, porque só quem de fato conhece esse amor de mãe, só quem de fato ama a sua mãe, honra a sua mãe, o seu pai, saberá o significado dessas palavras. Portanto, mulher, eis aí o teu filho, filhos, eis a vossa mãe. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. O seu rosário de angústia tem novos mistérios, pensando em nós. O teu rosário de angústias tem novos mistérios, pensando em nós. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. E a quarta palavra de Jesus na cruz foi esta: meu Deus, por que me abandonaste? Um sentimento de abandono, um sentimento de ter sido esquecido, um sentimento que surgiu do medo de Jesus, porque o Pai não o abandonou, o Pai não o tinha abandonado. O Pai estava lá na cruz com ele, unido a ele, sofrendo a paixão.
Quem ama jamais abandona. Quem ama jamais abandona o sofrimento. Quem ama de verdade alguém jamais deixa de estar com ele no sofrimento. Portanto, nós sabemos muito bem que hoje se prega um amor pautado numa mentira, um amor pautado nos desejos, nas paixões. Esse amor não persevera, esse amor não se mantém no sofrimento, não se mantém nas privações da vida. Quantas pessoas se aproximam de nós, não pelo que somos, mas por aquilo que temos, na onde estamos, na condição que estamos. Nós sabemos disso, todos nós sabemos. Quantas pessoas vivem essa angústia do abandono? Será que essa pessoa me ama verdadeiramente? Será que essa pessoa ama a mim? Será que essa pessoa está comigo simplesmente porque me ama? Ou está comigo porque hoje eu estou nesta função, hoje eu estou neste cargo, hoje eu posso oferecer isso a ela? Certa vez um jovem se aproximou e me perguntou: padre, estou numa dúvida cruel, gosto de uma moça, ela também parece gostar de mim, mas de uns dias para cá, essa demonstração aumentou ainda mais, dela para comigo. Porém, também nos últimos dias eu fui promovido, estou num cargo muito alto dentro da minha empresa, e o que me angustia é porque eu a amo, e tenho medo de que ela não esteja se aproximando de mim porque me ame, mas porque esteja se aproximando de mim por causa da condição em que eu me encontro hoje. Que dúvida cruel! Como eu posso saber? E eu disse a ele: pois bem, hoje não saberás, hoje não tem como você saber, você só saberá quando não for mais, quando não estiver mais neste cargo. Você só saberá quando você for privado de tudo nesta vida, quando você já não servir para mais nada, aí você saberá se essa moça te ama ou não. Maria amou Jesus, porque quando Jesus estava na cruz, porque a tradição coloca aquela franja, né, em Jesus, mas nem aquilo havia. Jesus estava totalmente despido na cruz. Imagina a vergonha de Jesus diante da mãe, naquele tempo, porque até hoje ainda, os mais antigos, né, sequer tiram a camisa perto dos seus filhos, ou filhos perto dos seus pais. Imagine naquele tempo, diante da mãe. Certamente Jesus ali não tinha nada, mas quando ele olhou, a mãe estava ali. Há muitos filhos que, por causa às vezes de um namorico qualquer aí, abandonam até a própria mãe, menosprezam até a própria mãe, né? Às vezes até, né, põe a mocinha na frente e a mãe, coitada, lá atrás. A mãe que já não tem uma idade, né, às vezes até com dificuldade, fica lá para trás. São pequenos gestos que vão demonstrando um pouquinho como a gente é, o que está lá dentro da gente. Nós somos ainda muito ingratos. Também esse é um conselho que eu sempre dou para as mocinhas e para os rapazes. Olha, se você quer saber se esse rapaz será um bom marido, olhe como ele trata a mãe. Se você quer saber se essa menina vai ser uma boa esposa, veja como ela trata o pai. Porque o modo como um filho trata o pai e a mãe
é o modo como ele vai tratar a esposa. Porque depois do pai e da mãe, o que vem? A esposa, o esposo e depois os filhos. Né? É a lei da vida, é algo muito simples. Portanto, Jesus se viu ali diante de um abandono, mas Deus provou que Ele estava com ele. Deus provou o seu amor por ele, um amor que foi derramado desde a encarnação, da qual a Virgem Maria também se fez parte. Portanto, quando Jesus olhou para sua mãe, certamente Jesus se lembrou de que jamais Deus o havia abandonado, tanto que deu a graça de poder estar ao lado da mãe na sua última hora. Meus irmãos, certamente também muitas vezes nós já nos sentimos abandonados por alguém que nós amávamos ou que nós amamos, porque não existe amávamos. O amor não tem passado, o amor só tem presente. Ninguém deixa de amar. Às vezes por amor a gente se afasta, por amor a gente tem que às vezes deixar de lado, por amor a gente tem que às vezes aceitar até ser rejeitado, mas nunca a gente deixa de sentir o amor. Ninguém deixa de amar, porque o amor é eterno. Portanto, o amor é que nos faz permanecer unidos a Deus. Certamente muitas vezes nós já nos sentimos também abandonados, mas diante do abandono somos chamados a confiar no amor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede. Será que Jesus na cruz quis dizer que somente queria beber um copo d'água? Não, certamente que não. Sede de redenção. Essa é a sede de Jesus. Jesus tem sede de salvar. Jesus tem sede de que o homem possa encontrar a Deus. Jesus está sedento. Essa foi a sede que Jesus sentiu quando ele se aproximou da samaritana. Esta é a sede que Jesus sentiu na cruz. Esta é a sede que Jesus sente até hoje, meus irmãos. Sede de nos salvar. Sede de que sejamos salvos, de que participemos da redenção eterna. Esta é a sede de Jesus. Portanto, Jesus está sedento pela nossa salvação. Que nós sejamos aqueles que, através de atitudes concretas de generosidade, de entrega, possamos também ser capazes de saciar a sede do Senhor, já que Ele também vem para saciar a nossa sede. A fonte, tenho fome, tu és o amor, tu és a fonte, tenho fome, tu és a fonte, tenho sede, 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 tu
tudo está consumado. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, se consumou na cruz. Consumação da redenção. Tudo está consumado. Com estas palavras, Jesus quis dizer que tudo o que Ele fez, tudo o que Ele realizou, tudo o que Ele quis para os homens, se consumiu naquele momento, no Calvário. Esta é a grande consumação, a consumação da redenção. Jesus se consumiu inteiramente. Jesus derramou até a última gota de sangue por nós. Esta é a verdadeira consumação de Cristo, é a verdadeira entrega de Jesus, a consumação do amor pela humanidade. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, olhai desse povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A entrega confiante de Jesus ao Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus irmãos, durante toda essa quaresma, fomos chamados a refletir também sobre a nossa atitude de confiança. Conversão para a confiança. Confiar em Deus, mesmo quando tudo vai ao contrário daquilo que nós desejávamos, daquilo que nós imaginávamos, daquilo que nós esperávamos. Confiança, confie. O último domingo da quaresma, na ressurreição de Lázaro, Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu mandei avisá-lo antes, e o Senhor ainda demorou 2 dias onde estava, para depois vir. Se o Senhor tivesse vindo na hora que eu avisei, o meu irmão não teria morrido, Jesus. Mas eu ainda sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Meus irmãos, a confiança vem justamente desta realidade. A confiança vem quando nós nos entregamos inteiramente. Só assim há confiança. Porque quando a gente diz que confia, mas ainda a gente fica tentando dar o nosso jeitinho, a gente confia, mas a gente ainda vai tentando resolver, não estamos confiando. Confiança é se lançar. Marta se lançou nas palavras de Jesus. O irmão já estava morto fazia 4 dias, já cheirava mal. E ainda assim Jesus diz: creia, creia em mim e verás a glória de Deus. Tá bom, eu creio, eu confio. E confiou em Jesus. Que esta seja também a nossa confiança. Assim como Jesus confiou no Pai e entregou tudo em suas mãos, assim também nós sejamos capazes de confiar. Senhor, eu creio, eu confio, mesmo quando eu não vejo saída,
mesmo quando eu não vejo uma solução, mesmo quando eu vejo que tudo está indo de mal a pior, a cada dia piora ao invés de melhorar, ainda assim, de dentro do mais profundo do meu ser, eu confio, em tuas mãos eu também me entrego, em tuas mãos eu também me entrego inteiramente, como tu te entregastes nas mãos do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Concluindo este sermão, voltados para a cruz, rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me afaste de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós. Para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar mais um instante. Foi aí, após seu último suspiro, que apareceram dois homens, dois amigos sensibilizados. É nas horas difíceis, meus irmãos, é nas horas difíceis que os amigos verdadeiros entram em ação. Quando todos abandonavam Jesus, José de Arimateia, que conforme o Evangelho de Lucas 23 diz, era um homem bom, um homem justo, era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão, nem a ação dos outros membros. Ele esperava a vinda do reino de Deus. José de Arimateia havia pedido a Pilatos o corpo de Jesus. O outro, chamado Nicodemos, era fariseu, príncipe dos judeus.
Certa vez procurou Jesus à noite, às escondidas, e Jesus preparou para aquilo que deveria acontecer. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Nicodemos estava convencido da divindade de nosso Senhor. Os dois aproximam-se do Monte Calvário, com as faixas, os lençóis e os perfumes, e pedem permissão a Maria para enterrar o seu filho Jesus. Primeiro retiram a inscrição: INRI, Jesus Nazarenus Rex Iodorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrita em hebraico, latim e grego. Jesus, interrogado por Pilatos se era ele o reino dos judeus, respondeu: o meu reino não é deste mundo. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos, então, ciente deste diálogo, mandou escrever e cravar o letreiro na cruz, contra a vontade dos chefes dos sacerdotes. A inscrição é agora uma profissão de fé incontestável: Pai, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus se fará na terra dos homens, quando os homens ouvirem e obedecerem à voz de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Depois, retiram delicadamente a coroa de espinhos. Puseram uma coroa falsa naquele que era o rei verdadeiro. Era uma coroa de espinhos, não um espinho qualquer. Media entre 7 e 10 centímetros, tão rígidos que poderiam até furar o crânio de uma pessoa. Os espinhos pontiagudos torturaram o corpo daquele que assumira a nossa fraqueza humana, para que mais próximo de nós nos fizesse sentir a liberdade e a suavidade do seu amor. Os espinhos simbolizam as consequências do pecado, a escravidão do pecado. Mas como pode ser? Como pode ser que até hoje ainda nós venhamos a preferir muitas vezes manter-se no pecado do que fugir-se dele para agradar o Senhor? Os espinhos simbolizam esse sofrimento terrível pelo qual padeceu Jesus por causa dos nossos pecados. Desprendem o braço direito, retiram o cravo e descem o braço. Para ser pregado na cruz, deitaram Jesus naquela cruz. Mas não se esqueça que o deitar de Jesus foi torturante. Afinal, estavam suas costas perfuradas e doloridas. Ao ser crucificado, recebeu pregos em suas mãos e em seus pés. Nem todos os condenados eram pregados. Aliás, os pregos eram uma condenação a mais para os criminosos, que tinham certo requinte em seus crimes. Noutras palavras, pregos eram para bandidões. Jesus recebeu também, além dos açoites, o castigo dos pregos. Cada um desses pregos tinham de 15 a 20 centímetros, no formato de uma estaca, com uma cabeça de 6 centímetros de diâmetro, e a outra extremidade era pontiaguda. As dores dos pregos ainda hoje torturam Jesus. As dores dos pregos ainda hoje torturam Jesus em seus irmãos sofredores, em seus irmãos enfermos.
desprendem o braço esquerdo, retiram o cravo e descem o braço. Para o segundo prego ser pregado no seu outro braço, Jesus teve que ser esticado, meus irmãos. Jesus teve que ser esticado pelos soldados, porque para que o prego pudesse entrar na marcação que estava na cruz, já que a cruz era para Barrabás e não para Jesus. Sendo Barrabás mais alto que Jesus e tendo os braços mais compridos, Jesus foi esticado na cruz e teve o ombro deslocado. Certamente os ligamentos, os tendões rompidos. Quanto sofrimento, Jesus! Quanto sofrimento padecestes por mim. Foste esticado numa cruz, fostes deslocado, tivestes seus ligamentos, seus tendões rompidos, padeceste, Senhor. Quanto amor! Vejam que na cruz, Jesus não disse uma palavra. Meus irmãos, o verdadeiro amor, a maior prova de amor do mundo foi em silêncio. A maior prova de amor do mundo foi em silêncio. Jesus, sofrestes por mim e em silêncio suportastes as dores. Meus irmãos, eu tive a graça de poder participar da agonia de um sacerdote com quem eu vivi, com quem me formei, que até hoje não sei exatamente qual foi a causa da sua morte. Sentiu uma dor terrível, e essa dor terrível o levou simplesmente em 48 horas. E naquela dor terrível, aquele sacerdote que jamais eu havia visto exaltar a voz uma vez sequer, ele dizia isso para mim: Leandro, como Jesus deve ter sofrido, eu não estou aguentando essa dor. Imagine Jesus na cruz. O sacerdote repetia isso muitas vezes. Como Jesus sofreu, Leandro. Eu não estou suportando essa dor. Imagine o Cristo. Imagine tudo que Ele passou. Meus irmãos, nós não temos o alcance do sofrimento de Jesus. É muito sofrimento, é muito amor. Desprendem também os pés de Jesus. Na luta por um pouco de ar, Jesus era obrigado a apoiar-se no prego colocado em seus pés, que eram maiores ainda que os de suas mãos, porque pregaram os seus 2 pés juntos, um por cima do outro. E como seus pés não aguentariam por muito tempo, sem rasgarem-se também, Jesus era obrigado a alternar este ciclo simplesmente para poder respirar, sem encostar suas feridas das costas na cruz, para sofrer um pouco menos. E desceram o corpo da cruz. Desceram o corpo de Jesus da cruz.
desçamos também esta imagem da cruz em silêncio. Desçamo-la com cuidado, para que a nossa aspereza, para que a nossa falta de fé, de sensibilidade, não fira ainda mais o corpo de nosso Senhor, já tão ultrajado pelos açoites, já tão ultrajado pelos nossos pecados. Meus irmãos, dentro de nós agora, olhando para este corpo que está nas mãos destes nossos irmãos, que representam todos nós, digamos lá no profundo de nós mesmos: perdão, Jesus, perdão por tanto sofrimento, perdão, Senhor, porque muitas vezes fomos ásperos, perdão, Senhor, porque muitas vezes ainda duvidamos de que o Senhor nos amava. Às vezes, por uma dificuldade tão pequena, nós já murmuramos, nós já blasfemamos. Quantas vezes, Senhor, nós já duvidamos da Sua presença? Perdão, Senhor, todas as vezes que duvidamos de Ti. Perdão, Senhor, por todas as vezes que não fomos merecedores desse amor. Perdão, Senhor, pela nossa falta de fé. Perdão, Senhor, pela nossa insensibilidade. Perdão, Senhor, perdão. E ao colocar este corpo no esquife, em silêncio, pensemos: como tenho correspondido a tão grande amor? Como posso corresponder ainda mais a este amor, Senhor? Senhor, amaste-me até o fim. Como eu posso demonstrar por Ti esse amor? Senhor, me ajude a amá-lo cada vez mais. Senhor, não permita que eu deixe de amá-lo. Não permita que nenhum sofrimento na minha vida seja maior do que o amor. Repitamos muitas vezes dentro de nós: eu te amo, Jesus. Eu vos amo, Jesus. Eu vos amo, Jesus. Perdão, Jesus. Eu vos amo, Jesus. Perdão, Jesus. Perdão.
sido tão grande quanto a minha dor. Descer